Pessoal, bem-vindos de novo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a unidade 1 da nossa disciplina, Gestão de Canais de Distribuição. Nessa unidade 1, a gente vai discutir bastante sobre os conceitos, né? Então, qual é a função, qual é a importância dos canais de distribuição? O canal de distribuição é responsável por colocar o produto certo, no lugar certo, na hora certa, de acordo com aquilo que o consumidor está querendo. Então, a gente precisa definir uma estratégia, montar um processo de canal de distribuição para que a gente consiga isso daí. Só para vocês terem uma ideia, por que um refrigerante custa mais caro numa loja de conveniência do que num supermercado? Né? O próprio nome já diz, é uma loja de conveniência. Então eu estou pagando pela conveniência de ter aquilo ali disponível na hora que eu quero. Né? Então isso acaba gerando um valor maior e acaba tornando aquele produto um pouco mais caro. Né? Então essa estratégia, definição da estratégia, como que a gente vai fazer essa distribuição, né, é importante a gente entender. Então nesse processo de colocar o produto certo, na hora certa, da forma como o consumidor quer, faz parte desse processo de canais de distribuição. Para a gente ter uma ideia, se não existissem os canais de distribuição, vamos imaginar como é que seria para fazer uma distribuição, uma compra de uma caixinha de chiclete. Né? Será que seria possível a gente fazer um contato diretamente com a fábrica, fazer uma solicitação de um pedido e essa fábrica entregar a caixinha de chiclete daqui a uma semana na nossa casa? Será que valeria a pena? Então, a gente precisa ter os canais de distribuição para que esses canais de distribuição possam dividir os lotes de produtos em quantidade menores, né, para que esses cheguem aos atacadistas, e os atacadistas dividem em unidades ainda menores para que o consumidor possa comprar exatamente aquela parcela que ele precisa. Sem esse processo de distribuição, de diversificação, de loteamento disso daí, dificilmente a gente conseguiria oferecer os produtos na quantidade que o consumidor gostaria, da forma, do momento, da hora que ele precisa. Outra questão que é importante, às vezes a gente tem pequenos produtores que não conseguem fazer com que o seu produto chegue até o mercado consumidor. Por quê? O que eles conseguem no dia a dia é desenvolver um processo de produção do produto deles. Então eles têm recursos suficientes para que essa produção aconteça. Mas fazer com que esse produto, às vezes pequeno, que vai ter um custo muito alto pela função da pouca quantidade que ele tem, chegue até um consumidor final ou um grande mercado consumidor, acaba ficando caro. Daí a importância de se ter esses canais de distribuição para facilitar esse processo. Outra coisa que é muito importante, se a gente fizer um trabalho da fábrica vendendo diretamente para o varejista, a gente vai ter mais de 20 pontos de contato, porque eu vou ter que falar, ou eu varejista, com vários fabricantes diferentes, né? Fabricante, vou ter que falar com vários varejistas diferentes. E quando eu tenho um intermediário, um atacadista dentro desse processo, ele faz esse processo, esse trabalho de distribuir para as diversas lojas, ou é um atacadinho, ou é a mercearia, é o bar, é o supermercado. Então o próprio atacadista fica responsável por isso. Então a gente consegue fazer com que esse processo de distribuição seja facilitado. E eu acabo focando exatamente no meu core business, no meu negócio, que é a produção daquele produto, não o processo de entrega para o consumidor final. Então, esse é outro elemento que a gente vai desenvolver, pensar e refletir nessa unidade 1. Outra questão que é muito importante, que está crescendo demais hoje em dia, é a utilização de canais reversos. O que são os canais reversos? Muitas vezes a gente faz com que o produto chegue no consumidor, mas parte desse produto tem que ser descartado, como por exemplo uma bateria de celular, uma pilha, né, um óleo de cozinha utilizado, né, ou até mesmo um produto que eu fiz uma venda por um e-commerce e esse produto simplesmente não chegou da maneira ou chegou com alguma avaria para o meu consumidor. Então esse produto precisa voltar para a empresa no qual ele foi comprado. Então, esse processo de retorno para outro local se chama canal reverso, né? E muitas vezes as empresas estão fazendo uso disso daí, por exemplo, empresas de recolhimento de óleo de cozinha. Estão utilizando esse óleo de cozinha, estão recolhendo esse óleo de cozinha e utilizando para fazer sabão, para fazer alguns outros produtos. Então eu pego aquele produto que seria descartável, já é inutilizado, mas seria jogado no meio ambiente para fazer um processo de consumo, de reconstrução desse produto para outro uso. Então canais reversos também são uma coisa, é um conteúdo que a gente vai estudar nessa parte da disciplina. E por último, nessa unidade, a gente vai ver os conflitos de canal.
Você sabe muito bem que a Natura faz um trabalho de venda via representantes, né? Então o que acontece? A Natura tem as suas representantes que vão, as consultoras Natura que vão na casa das pessoas, né, oferecer um produto, identificar. Então tem uma proximidade muito grande com aquele consumidor. Às vezes é um vizinho, é um conhecido, é um amigo, é um parente. Então eu sei, a consultora sabe muito bem o que aquele consumidor está querendo. Então pode oferecer para ele um lançamento, uma novidade, prazo para pagar e diversas outras coisas dentro das possibilidades deles, né? Só que a Natura identificou que o comércio eletrônico estava crescendo muito, né? Muitas pessoas estavam fazendo compras pelo comércio eletrônico. Então ela se viu num dilema. O que eu vou fazer? Né? Porque se eu fizer um trabalho de vendas pela internet, eu praticamente vou estar matando a minha consultora. Né? Então, qual é a solução que a Natura encontrou? Hoje é possível entrar no site da Natura, você fazer a compra de um pedido e esse pedido você pode identificar. Eu quero que seja entregue por uma consultora Natura. Você digita seu CEP e o próprio site já te fornece qual é a melhor consultora. Então, isso, a consultora mais próxima das pessoas, da sua casa. Então, isso possibilita que a gente reduza esse conflito de canal. A consultora da Natura não vai ter horror do site, ódio do site, porque ele não está roubando o negócio dela. Pelo contrário, está ajudando a gerar negócios para aquela consultora que está lá na ponta, né? Então isso é um conflito de canal que a gente vai identificar também, vai saber como identificar e como evitar ao longo do processo de uma definição de estratégia de canal, né? Bons estudos e não se esqueçam do fórum e dos exercícios.